Ok, pessoal, então iniciou a gravação, bom dia oficial a todos. Como de costume, né, a gente já passou a primeira parte aí de dúvidas, aguardei todo mundo chegar. Eu acredito que a grande maioria da turma já está presente. Compartilhei a minha tela, nesse momento deve estar carregando peso, daí eu começo. Estão visualizando já os slides? Sim. 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 Ok, obrigado, pessoal. Então, bom, vamos lá, gente. Como eu havia falado, de costume, a gente sempre começa com uma parte teórica, né, para dar um embasamento teórico naqueles itens que compõem o grande pilar do alicerce do pensamento computacional, que é a parte do algoritmo, né? A gente já conversou sobre isso. Hoje nós temos que falar sobre um importante comando, estrutura de comandos ou funções, como queiram chamar, que é a parte do desvio condicional, né? Então, o que é esse desvio condicional? A maioria dos livros de algoritmo, né, o pensamento computacional, agora que está mais em voga esse termo, eles colocam um desenho semelhante a esse aí, né? Uma estrada, um trilho, né, que efetivamente em algum momento tem um desvio. E é uma analogia que eu particularmente gosto, porque se tu pegar toda a parte conceitual de algoritmos, de pensamento computacional e a própria introdução à computação, a história da computação, tu vem desde von Neumann lá, ele vem com um conceito em que efetivamente tudo para ser processado no computador passa pela memória. A memória é uma caixinha, é um endereço, e as instruções estão dentro desses endereços, como as variáveis estão dentro desses endereços de memória, e elas tendem a ser colocadas de forma sequencial. A gente tende a aplicar pensamento computacional, algoritmo, em uma programação estruturada. E a programação estruturada, ela executa, ou ela se baseia na execução de códigos após códigos, linhas após linhas, comandos após comandos. Então, existe uma direção contínua, tá? Geralmente de cima para baixo, em que o computador vai lendo ou interpretando as suas instruções, os seus comandos de forma sequencial, e não alterando esta ordem. Ele só se altera efetivamente quando existe ou o processamento exige alguma tomada de decisão. Por isso que a gente diz que tem um desvio condicional. Condicional, a própria palavra já fala, é quando vocês querem sair de uma determinada rota e ir para outra. Por exemplo, pensando numa programação estruturada, pensando que cada comando efetivamente é uma instrução a ser executado, o computador vai executar essa instrução, depois essa, e assim sucessivamente, de cima para baixo, de forma sequencial, a não ser que ele encontre um desvio. Ele tende a ir nesta direção, a não ser que por uma condição imposta por algo, geralmente para resolver um problema, há um desvio. Então, a isso a gente chama de desvio condicional. Você coloca uma condição e diz, olha, tu só vai executar essas próximas duas instruções, por exemplo, se o teu A for maior que 5. E o teu A, nessa instrução anterior, ele está com 4. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um desvio condicional dessas duas e vai para a próxima instrução. Isso, classicamente ou conceitualmente, é um desvio condicional. As linguagens implementam esta opção justamente para você implementar uma saída algorítmica para a resolução de um problema. Então, em tese, conceitualmente, o desvio condicional se dá dessa forma. Se eu coloco isso através de uma estrutura, novamente a gente coloca a estrutura do... Alguém está com alguma dúvida? Oi. A Isa está tentando entrar, ela não está com a conta da Unijuí. Obrigado, obrigado. Eu ouvi um blim, mas eu achei que era só uma entrada. Só um pouquinho que demora um pouco. Obrigado por ter avisado, pessoal. Aparece a mensagem para vocês também, é só para mim, eu permitir a entrada? Acho que só para o senhor.
É. Ela avisou no Ah, grupo, no WhatsApp. Obrigado, Abelio. Isa, tu já conseguiu entrar? Acho que ela não está entrando. Depois a Abelio só responde lá para ela, Gente, isso acontece porque não estão dando login no Sou Unijuí, tá certo, gente? Por isso que eu sempre incomodo vocês para usarem o Sou Unijuí. Mas vamos lá, sem problema. Vamos retomar aqui. Deixa eu só estabilizar minha imagem. Ok. Pois bem, a gente falou conceitualmente o que era um desvio condicional quando se usa, ou seja, a partir de uma condição, o programa vai receber essa condição, verificar se ela é verdadeira ou falsa e tomar uma certa decisão. A gente falou aqui teoricamente e conceitualmente que seria, e fizemos analogia com o trilho de trem, em que ele faz o desvio de parte do código baseado em uma condição. Quando a gente joga isso para uma linguagem de programação, nada mais natural e bem usual na maioria dos livros de programação, vocês vão ver essa coisa aqui chamada português estruturada, ou Portugal, tá? Muito utilizado esse termo. O que é isso? É colocar a estrutura do desvio condicional em palavras que a gente consiga entender, que sejam inteligíveis, sejam muito próximos da língua portuguesa. Então, a condição é um se. Então, se uma determinada condição, por exemplo, a gente tinha... Opa, desculpa, eu pensei que eu estava com caneta. A condição anterior, havia feito dizendo, por exemplo, se o A é maior que 5, o que ele vai dizer? O A sendo maior que 5, ele vai instruir ou vai executar A ou as instruções estão entre o se e o se não, se for uma ou um conjunto. Qual é o limite de instruções? Não tem limite. Começa depois do se e vai até o se não. No caso do A não ser maior que 5, ter qualquer valor igual ou inferior a 5, ele vai cair na opção do senão, porque isso não é verdadeiro. Não sendo verdadeiro, é falso. Sendo falso, o programa vai executar estas instruções, esta ou estas instruções. Bem simples. Então, o desvio condicional, a gente chama aqui composto, é quando ele tem a opção efetivamente de executar quando a condição é verdadeira ou quando ela é falsa. Isso é o composto. A gente vai ver que depois eu posso não usar o senão mais adiante. A gente dá ele completo e depois vai explicando ele de forma simples. O que é se ele não tem o senão? Ele só vai executar os códigos que estão entre o se e o fim do se se a condição for verdadeira. Se ela não for verdadeira, ela é falsa, ele vai pular para a primeira instrução depois do fim, certo? Mas a gente vai ver isso depois. Aqui era só para mostrar, já introduzir para vocês a estrutura clássica do desvio condicional duplo aqui. Bom, para fazer uma condição aqui, o português estruturado tem coisas que a gente conhece, que é o famoso se, então, senão, fim. São palavras normais que a gente usa no dia a dia do português, né? O equivalente disso em MATLAB, tá? E diria assim, em MATLAB na grande maioria das linguagens. Na grande maioria das linguagens, então tem algumas linguagens que têm uma sintaxe diferente? Tem um pouco. Algumas querem ponto e vírgula, outras não querem, outras fazem redução, outras têm else e else if junto, o MATLAB ele tem else if junto, a gente vai ver essa questão mais adiante, mas são sintaxes. São só a forma de você escrever o teu se, o senão e o fim do se e o então. Por exemplo, o então não é implementado no MATLAB, ele não se aplica. Vocês não precisam botar if then aqui. O then, que seria a tradução do then, ele não existe no MATLAB. Em algumas linguagens existe. O se tem uma equivalência para o famoso if, que é uma tradução literal de se. O senão, ele é utilizado como else. Nós temos o else if, que depois, mais adiante, eu vou falar, para não confundir agora, que é uma variante que o MATLAB implementa, tá? Alguns gostam de usar, deixa o código mais enxuto, vai tirar um end do processo aí, outros não. Tem diferença? Não, a lógica é a mesma, é só uma sintaxe diferente, tá? E, finalmente, o fim C é só o equivalente a end. Então, logo, vocês podem imaginar que um desvio condicional no MATLAB se dá a C uma determinada condição, coloca algum código e depois tem um end. Simples assim. É a implementação
de um desvio condicional simples. Ah, e se for composto? Bom, daí aqui no meio tem uma coisa chamada else. Meu Deus do céu, como é horrível escrever com o mouse. Em que é verdadeiro, ele vai executar isso, baseado nesta condição. Se é falso, ele vai ser entre o else e o end vai executar isso. Isso aqui tudo está exemplificado mais adiante, tá? Eu só estou fazendo essa riscaria aqui para contextualizar um problema. Então, a gente faz, eu uso muito essa estratégia, vou lá na frente e depois volto e vou começando a jack fazendo por partes, tá? Não se assusta, para quem não está entendendo. Quando eu falo em condições, eu vou ter que colocar alguns operadores ali. Por exemplo, o que são esses operadores? Se ele é maior, relacionais, né? Se ele é maior, se ele é menor, se ele é maior igual, se ele é diferente. Por exemplo, eu estou citando assim uma condição, A é maior que 5. Mas como eu defino que A é maior que 5? A é uma variável, 5 é um inteiro, evidentemente, e eu tenho que ter um operador relacional ali de maior, menor, etc. e tal. Então, a relação que existe, se não igual, é muito próximo da relação que a gente tem com a matemática. Então, aqui estão os operadores relacionais frequentemente utilizado, maior, menor, maior, igual, menor, igual, igual e diferente, em relação ao português estruturado, né, que é o que basicamente a gente lê, quando a gente já leu operando aqui, a gente lê já maior, igual, menor, igual, igual, ou senão a questão do diferente, né, e a sua relação, a sua correlação com o comando, a sua sintaxe no MATLAB. Somente em amarelo aqui tem alguma coisa que foge do usual. O resto vocês podem verificar aqui no português estruturado, na própria matemática, ele tem uma correlação direta dos comandos. Maior, menor, maior, igual, menor, igual. Sem problema. O igual no MATLAB, por uma questão bem óbvia aqui, esta questão aqui, o igual no MATLAB é, ou melhor, são utilizados dois iguais. Certo? Obviamente, aqui é para uma questão, por que isso? Tem linguagens que usa só o igual, mas daí tem que ser entre parênteses, tem uma sintaxe específica. O MATLAB utiliza isso basicamente para ele fazer a diferenciação quando tu está fazendo uma atribuição de variáveis. Porque como no MATLAB tu não precisa criar variáveis, se tu tem um A igual a 5 na metade do código, tu inicializou ele em 5 e foi embora. E criou a variável, inicializou e já está sendo utilizada. Então, para não fazer essa confusão, quando você usa o operando relacional, tu usa o igual, igual. Talvez isso confunda um pouquinho quando você vem da matemática e vai fazer essa implementação. E o diferente, ao invés de algumas linguagens, usam o maior e menor junto. O MATLAB é a negação, na verdade não igual, né? Porque o tio dá a negação. Então, não igual é diferente. Basicamente, essas duas diferenças que vocês vão notar de outras linguagens ou vindo da matemática clássica, né? Continuando aqui, que eu já reforcei, né, que são as duas diferenças, a gente começou com a pior condição, que era o desvio condicional composto, né? Composto porque ele tinha um else, ele tinha um senão. Agora, o que eu vou fazer? Já assumi que não é mais o se, nós vamos trabalhar com if, né, que já está numa estrutura de MATLAB, if e end. O que é? Quando você tem um if, você necessariamente tem uma condição. Sausen tem que botar entre parênteses, olha, isso é uma opção do programador. O MATLAB aceita entre parênteses e aceita sem parênteses. Por exemplo, se A é maior que 5. Se for uma condição simples, não tem problema e vocês podem colocar sem parênteses. A partir de ter condições compostas, usando e ou, que depois a gente vai ver, vocês devem usar sim parênteses, tá certo? Ou se vocês querem efetivamente em algum momento na condição botar uma precedência de teste. Mas na verdade você vai fazer a precedência pelos comandos e ou, tá certo? Mas de imediato, é obrigatório o uso de parênteses? Não, quando ela for simples. Então, dado uma condição, se essa condição for verdadeira, por exemplo, A já está com o valor 7, então 7 é maior que 5, ele vai executar esta instrução. Ou as instruções que estão a partir do if antes do end. Essa condição não é verdadeira, ele é, por exemplo, menos, preguiçoso é triste, né? Menos 7 é maior que 5? Não. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um desvio condicional, ele executou até aqui o comando, fez a condição, saltou para onde?
para o primeiro comando depois do end. Mas house não tem nenhum comando depois do end. Acabou o programa, então. Certo? Claro, basicamente, pessoal, o desvio condicional simples, efetivamente, aqui é implementado dessa forma, tá certo? Aqui tem os outros, a parte conceitual, como funciona, aprovado, reprovado, né? Ele está dando, por exemplo, dando um exemplo aqui de quando você poderia usar essa estrutura na questão de ter um aluno aprovado ou reprovado. Ó. Supondo que um programa calcule a média de um aluno. Evidentemente que essa média é calculado anterior à condição. Mas, além de calcular a média, o programa deve informar se o aluno foi aprovado ou reprovado segundo a análise da sua média. Então, você poderia, sim, efetivamente, eu só vou escrever a palavra aprovado se a média, no caso, vou usar a, for maior que, no nosso caso aqui, 60. Se for maior que 60, que eu ia colocar um DISP, por exemplo, aprovado. Ah, mas se ele não for, bom, se ele não for, eu não vou dizer nada. Se tu não é aprovado, supõe-se que tu está reprovado. Ah, mas eu quero efetivamente que apareça a palavra reprovado. Bom, nesta estrutura de condicional simples, eu teria que usar duas, né? Se é aprovado e se é reprovado. Isso não é muito elegante, né? Eu fazer dois testes. Depois vocês vão ver se eu usar o composto que tem um else, eu poderia implementar os dois de uma vez. Não é o caso, tá? Aqui eu só poderia responder se ele fosse aprovado ou não responder nada, que ele iria continuar o código se ele não fosse aprovado, ou seja, ele fosse reprovado e não seria válido ou verdadeira a condição imposta. Tranquilo, gente? Que é bem simples, né? Bom, como de costume também, para reforçar a parte conceitual, a gente coloca a parte visual, né, que efetivamente é o diagrama de bloco que implementa ou replica o que é um desvio condicional simples. Então, baseado em uma condição que a gente usou, ou do aprovado, do reprovado, ou do A maior que 5 lá, se esta condição for verdadeira, a tendência do diagrama de bloco pela direita sai no sim ou no verdadeiro e ele vai executar estas instruções. Se esta condição não for verdadeira, ou seja, ela é falsa, ele vai fazer um desvio, vai saltar para as próximas instruções a serem executadas. Ou seja, se for falsa, ele não executa isso. Se for verdadeira, ele executa esta parte aqui. Acho que é bem tranquilo vocês visualizarem isso. Um exemplo, né? Criar um programa que efetua a leitura de dois, lá vem um programa que cria dois valores, né? Criar um programa que efetue a leitura de dois valores numéricos. Faça a operação de soma entre esses dois valores e apresente o resultado somente se esse valor for maior que 10. Bom, esse aqui é um exemplo clássico, tá? Então, o que acontece? Dois valores, eu peguei o meu primeiro ponto aqui, o meu primeiro item do meu algoritmo genérico é obter as entradas A e B, porque são dois valores. Logo em seguida, eu vou fazer a parte de processamento. Isso aqui seria a parte de entrada de dados, obviamente a última vai ser a parte de saída, né? A gente já está careca de saber isso. Entra com os dados, faz algum processamento, sai. Isso vai ser para todos os problemas que vocês vão resolver na vida de vocês. Talvez alguns não tenham saída, tá? Mas entrada e processamento todos vão ter. Então, depois de entrada, os dois valores que eu defini A e B, poderia ser abóbora e melancia, não tem problema aqui, eu tenho que fazer a operação. O que é a operação? A soma das variáveis A e B implicando em X. Poderia já colocar assim, o X igual a A e B. Poderia botar já a equação implementada. Não tem problema, cada um faz como quer, porque isso aqui é um algoritmo genérico. E a saída, o que é? Ah, a saída é o X. Não, a saída vai ser X se o valor for maior que 10. Quem é o valor? Se eu estou fazendo o somatório de X, então eu só vou verificar, só vou mostrar o 10 se o X for maior que 10. Daí eu mostro. Poderia fazer assim, ó. Eu já fiz um outro algoritmo aqui. Professor? Fala. Neste comando aí, na condicional, em vez da gente criar uma variável X, poderia ser perguntado direto ali na condicional se A mais B maior que 10 faça tal coisa? Tá, mas veja, para te ter essa condição do A mais B, aí tu tem que ter a entrada. Sim, A mais B estava lá na entrada, ok. Tá. Eu só não calculo X.
Eu não armazeno A mais B numa variável X. Ah, tá. Poderia, sem problema. Sim, não tem problema. Só que daí tu vai ter um probleminha. E se for, daí tu vai ter que somar e botar. Ou tu vai ter que ir lá no printf, isso a gente vai mostrar hoje no printf, tu pode fazer assim, ao invés de botar X, botar lá para ele sair A mais B. Uhum. Pode. Não é uma programação elegante, né? Porque dado, principalmente se tu precisar isso mais adiante, tá entendendo? Porque sempre o X vai ser A mais B. Pode, claro, pode, não tem o menor problema. O que o Sandro está falando assim, tô poupando uma variável. Tá. É só exatamente isso. Sim, faz sentido, mas tu entendeu que num contexto maior, às vezes ele perde o sentido porque tu tem que estar trazendo sempre as variáveis, né? Mas pode, sim. Não teria problema, sim, só se não ferir a tua lógica, né? Tranquilo, galera? Continuando aqui, depois de resolver isso aqui mentalmente ou através de um algoritmo genérico, vocês vão ter o famoso diagrama de bloco, que de novo, tá? Desculpa estar sendo repetitivo, mas aqui, ó, só para deixar bem claro que vocês têm que se ambientar a fazer isso aqui, ó. Entrada de dados, que aliás, desculpa, não é aqui, ele está até aqui, né? Entrada de dados, se entra dados, sai dados. Está aqui a saída de dados. Bom, se entra dados, sai dados, no meio é processamento. Na verdade, o meu processamento está aqui. Agora, nós incluímos já que depois do meu processamento tem uma tomada de decisão, tem um desvio condicional que ou ele me mostra, ou ele me mostra ou ele não me mostra. Então, vamos lá, entrou com A, entrou com B, somou A com B no X, verificou se o X é maior que 10, tá? Aqui, explicando para o Sandro, poderia estar assim, ó, CA mais B, meu Deus, horrível, né? For maior que 10, faça alguma coisa. Isso aqui é viável, sim, porque isso aqui tem um resultado. Se esse resultado for maior que 10, ele vai mostrar X. Bom, aqui nós teríamos um problema, aqui eu teria que mostrar de novo A mais B, mas sim, poderia sim ser feito isso, tá certo? Enfim, tá, isso aqui a gente já está careca de saber, né? Isso aqui a gente já está se habituado, é a famosa entrada, processamento, saída, as caixinhas, a estruturação do raciocínio lógico a partir de um diagrama de blocos. Como funciona isso no MATLAB? Também não tem nada de extraordinário. Limpa a tela, limpa as variáveis do ambiente lá, do workspace, né, do clear all. Entrada de dados, saída de dados. Bom, o que sobrou no meio? Processamento. A nossa entrada, literalmente, é o input. Pegou A, pegou B. Lembrando, né, para quem não se esqueceu aqui, o input, o que está entre aspas aqui, pessoal, é a string que vai sair no ambiente lá do MATLAB na prompt. E aonde ele vai colocar o que vocês digitarem depois dos 2 pontos? Na variável A. Aqui ele vai botar na variável B. Depois ele vai fazer a soma disso, botar em X, e aqui está o nosso desvio condicional, que começa aqui e termina aqui. Só tem uma única instrução, que é o DISP. Então ele só vai dar o DISP de X, que é a soma de A e B das entradas, se o meu valor for maior do que 10. Gente, eu sei que isso aqui todo mundo sabe fazer, mas vamos fazer esse programinha lá, porque eu já vou introduzir aqui para vocês a questão do fprintf, que senão depois eu esqueço, e é interessante vocês usarem o fprintf na formatação de saída. Até foi uma das perguntas no início da aula. Então vamos trazer para cá a questão daquele programa. Vou colocar aqui exemplo underline 01.m. Aquele primeiro exemplo lá. Estão enxergando bem aqui, hein, pessoal? Sim. Obrigado. Sim. Aqui eu só dei um edit, né? Vocês já sabem. Tem gente que gosta de vir aqui, eu nem sei onde é que tá a coisa, mas dá um new e basta fazer um script. Também é a mesma coisa, tá? Eu dou um edit aqui que é mais rápido. O edit, ele abre o editor do MATLAB, se não existe, ele vai pedir para mim, tem certeza que não existe o arquivo exemplo underline 1.m, deseja criá-lo, eu nem botei ali, eu dou um sim, ele abriu o meu editor e gerou o exemplo.underline aqui na minha esquerda, na minha árvore de diretórios. Isso aqui tranquilo, né, pessoal? Então, observe que isso aqui eu estou gravando lá no meu drive do MATLAB 2021, underline 01, e ele coloca aqui o exemplo. Bom, eu vou fazer o clássico. CLC limpa a tela, clear all, limpo todo o ambiente,
Depois eu vou falar sobre o limpar o ambiente também para vocês, dar uma questão. Limpa a tela, limpa o ambiente. Relembrando, o nosso problema era pegar duas variáveis de entrada. Eu defini A e B. Bom, variáveis de entrada, eu faço o famoso input. Então, eu vou botar A igual input, vou acertar a escrita melhor, né? Input, aspas, entre, tá bonitinho, entre com o valor de A, dois pontos, tum. Esses dias me perguntaram, tem que botar os 2 pontos. Não, gente, eu tô botando os 2 pontos porque eu quero ficar 2 pontos. Pode botar um seta, pode botar um igual, pode não botar nada, tá? Isso aqui não é da sintaxe. Até porque tudo que tu coloca entre aspas é simplesmente uma string. String ele só mostra. Então, entre com o valor de A, tá? Fecho e dou um ponto e vírgula e vou para o próximo. Como eu sou preguiçoso, vocês já sabem disso, copia, cola, Ctrl+C, Ctrl+V, não é mais A, eu vou pegar B, não é mais A, eu vou pegar B. Entrei com a minha parte introdutória da entrada de dados, A e B. Se vocês se lembrarem, o problema era para pegar duas variáveis de entrada, A e B, somá-las e colocar o valor em X. Bom, então vamos direto, X igual a A mais B, ponto e vírgula. Já fiz toda a minha operação aqui, o meu processamento, extremamente complexo essa equação, né? O que eu tenho que fazer? A minha saída de dados. A minha saída de dados está condicionada a uma determinada condição, em que essa condição é que x é maior que 10. Então, eu vou botar uma condição if. If, o que eu vou fazer aqui? X maior que 10, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um disp em cima do x. Ponto e vírgula e end. Olha que legal, quando eu botei end, ele já fez o encadeamento correto aqui, tá? Já ifinizou de forma correta aqui, ó. Ele já botou, porque se eu boto aqui, ó, que começou o MATLAB, já me disse, ele começa aqui e termina aqui. Ótimo. O que mais eu tenho que fazer? Preciso botar ponto e vírgula, preciso botar ponto, nada, ele não precisa sintaxe. Em tese já terminou. Então, recapitulando, peguei A, peguei B, somei A e B, botei em X, testo se X é maior que 10, dá um display. Vou testar, estão vendo o asteriscozinho? Quer dizer que eu não salvei ainda. Então, principalmente quem está no Octave, salva e roda. Ele limpou a tela e entra com o valor de A. Valor de A, 2, o valor de B, 3. O que ele fez? O professor não fez nada. Na verdade, ele fez tudo, né? Tudo que me pediu. Porque A é 2, B é 3. X é 5, porque é a soma de A e B. 5 é maior que 10? Não. Então, ele não vai fazer nada, vai saltar para a próxima instrução. A próxima instrução que quer não existe, acabou o programa. Pronto, está resolvido. Obviamente que se eu colocar um valor de 6 e 6, é 12. Marçal, isso aí está bem feinho, né? 12 ali é solta, né? Vamos formatar, uma das perguntas de vocês era para formatar, como eu faço? Não tem problema. Eu vou botar aqui um percento só lembrando é comentário, se é comentário ele não faz nada. Se eu executar agora, mesmo sendo maior que 10, querem ver o que ele vai fazer aqui? É 7, 7, o que ele fez? Não fez nada, claro, está comentado, se está comentado não tem nada, se não tem nada ele não mostrou nada na tela. Então eu comentei esse disp e vou fazer uma formatação de saída. Eu uso fprintf. O fprintf é o comando que, diferentemente do disp, ele dá um display, ele dá um print na tela, mas formatado. O que é formatado? Eu posso misturar variáveis e string. O disp, ou ele me mostra uma variável, ou se eu botar entre aspas, ele vai me mostrar uma string. Nunca os dois. Então, aqui eu tenho essa possibilidade. Também tu abre e fecha, tá? Quando tu abre aspas e coloca o valor da, por exemplo, o valor da soma de A mais B é igual percento B, já vou explicar. Espaço, fecho, vírgula, o nome da minha variável X. Vamos tentar ver se isso deu certo. Qual é a ideia? O que está entre aspas, ele vai mostrar na prompt para vocês.
Quando ele encontrar 1% é comentário. Não, 1% para o MATLAB dentro de uma aspa do printf, ele é visto como a saída formatada. D decimal, S string, F ponto flutuante, tá? De novo, D número inteiro, F com formatação não, depois eu vou mostrar, é ponto com número com vírgula. E S string, tá? Se eu quero dar o nome de uma pessoa, por exemplo. Que depois a gente vai ver como a gente entra com o nome aqui, a gente só fez entrada com dados. Então, essa formatação, em tese, vai dar o valor da soma de A mais B, se eu boto 7, 7, eu vou botar o X, que é 14, aqui. Vamos ver se isso funcionou? Vou salvar, vou rodar. 7 e 7. O valor da soma de A mais B é igual a 14. Aí ficou a prompt aqui, né, para mim escrever o próximo comando. Bah, isso aqui é feio, né? Também acho. Então, vamos melhorar. Professor, com licença, eu tenho uma dúvida justamente nessa questão, porque eu estou acostumada a programar em Java, e no Java a gente usa como concatenação o mais. Por exemplo, se eu quiser dizer primeiro um número e depois a palavra, no Java eu usaria o mais, e aqui? Não, aqui, veja bem, o que tu tá botando entre aspas não é comando, é uma string. Esse mais aqui faz parte de uma string como se fosse uma palavra normal. Tu não tem essa possibilidade aqui no fprintf. Tá. Tem outras questões do mais, mas eu vou deixar mais adiante para não confundir o meio de campo, tá? Senão eu misturo conceitos. Continuando aqui. Vocês viram que ele grudou aqui a prompt? Fica feio, né? Então, antes, ou melhor, antes de equar a saída, ou depois de equar a saída, antes do final, eu posso botar um /n. /n é o famoso enter, tá? 1 dá uma linha, 2 são duas linhas. Então, vou salvar de novo, vou colocar lá. 7, 7, ele deu 14 e jogou a prompt para baixo. E se eu quero duas linhas, não tem problema, /n de novo, e sucessivamente aqui o céu limita, que ele está dando duas linhas no final. 7, 7, deu duas linhas, se vocês observarem, porque ele deu este salto e este salto. Bom, para que eu vou usar isso? Arrumar um pouquinho o código, vocês estavam reclamando que ficava muito feia a saída. Mas dava para dar uma melhorada nessa minha saída, dá? Por exemplo, está dizendo que A mais B, tu não podia botar 7 mais 7? Claro que pode, substitui a string por uma variável, que seria, de novo, % d. Então, aqui vai dar o valor de um % d, aqui vai dar o valor de um % d. Isso aqui, pessoal, eu vou ter que botar como saída. Lembrando que antes só tinha uma, era x. Então, o meu primeiro % d, eu quero que seja o A. Então, eu vou botar A. O meu segundo % d vai ser B. Separa por vírgula, vai ser B. O meu terceiro % vai ser X. Separa por vírgula, vai ser X. Sem problema. Rodou. Valor de A, 3. Valor... vamos botar para sair, né? 3 é 10, 9. 3 mais 9 igual a 12. Porque aqui ele colocou o valor de A, que é 3, aqui ele botou o valor de B, que é 9, e aqui ele botou o valor de X, que é a soma de 3 mais 9, que está aqui, e foi 12. Pronto, formatei a minha saída. Então, vocês podem brincar com isso. Mas se este A aqui fosse um número fracionário, tá? Um número real, não tem problema. Eu boto um F de float aqui, olha como é que ele fica. Vamos lá de novo. Vai ficar horrível, mas vamos lá. 7 e um monte de vírgula, de casas depois da vírgula. Acho que ele bota 6. 2, 4, 6. O default dele é 6. Mas fica feio isso. Eu só quero duas casas depois da vírgula. Não tem problema. Tu vem no float aqui e bota ponto 2. Onde depois do ponto, quantas casas decimais eu quero. No meu caso, 2. Vou rodar aqui. De novo. 7 e 9 eu botei, né? 7.00. Eu não quero nenhuma casa. Bota 0, mas daí bota decimal, né? Que ele só pega a parte decimal do número. Então, vocês começam a brincar efetivamente. Pensam, por enquanto, que as combinações é D, decimal, F, float,
em que eu posso definir as casas, fazendo esse ponto onde dá o número de casas. Se eu deixo 100, ele vai dar 6 casas depois da vírgula. E tem ainda a opção DS de string, que a gente não vai trabalhar ainda, mas eu já vou mostrar para vocês quando vocês entram aqui com uma questão de um nome. Ou, aliás, já vamos mostrar, né? Digamos que este código aqui pedisse para vocês também o nome de uma pessoa. O nome de uma pessoa, tu vai usar... Vamos copiar aqui, porque eu sou preguiçoso, né? Tenho pavor de fazer as aspas no MATLAB. Entre com o nome. Entrar com o nome. Se eu colocar isso aqui, pessoal, não vai funcionar, porque efetivamente o MATLAB não sabe que tu quer passar uma string para a palavra nome. A princípio, o MATLAB, por ser um laboratório de matrizes, pressupõe-se que tu vai trabalhar com cálculos, com números inteiros e reais. O MATLAB não é feito para uma estrutura de dados, já falei isso, para desenvolver sistemas comerciais, para fazer grandes entradas de dados, mas ele permite trabalhar, sim, com strings. Então, para te fazer isso aqui, você tem que dar um outro parâmetro, que é vírgula, espaço, S, espaço. O que eu estou dizendo aqui para o MATLAB? Que eu estou passando como parâmetro uma string para a questão do nome. Vamos ver se dá certo, se eu acertei a sintaxe. Entre com o nome, Paulo. Entre com o valor de A, 3, entre com o valor de B, 5. Daí tu vai me dizer o seguinte, o que mudou o teu programa? Por enquanto não mudou nada, eu só mostrei para vocês que a variável nome tem Paulo. Se eu colocar aqui nome, vai aparecer Paulo. Tá, mas eu posso jogar isso aqui? Pode. Vamos colocar o valor, nada a ver, tá? O valor percento S aqui. E vou colocar aqui o Szinho. Vai aparecer o que para vocês? Nome, Paulo, 8 e 8. Opa! O valor da soma de 8, 0 mais 8 é. Por que não apareceu aqui a questão da string? Se eu coloquei efetivamente para aparecer. Quem me diz qual foi o erro que eu cometi? Porque o senhor colocou S lá e não nome. Tem que ser variável. Isso. Ele não sabia que essa era a abreviatura de Sausen, né? Que deveria ser o meu nome. Claro que não, né, gente? Porque o que está feito aqui? Aqui tem que aparecer nome. Vamos ver se vai dar certo agora. Vou salvar, vou rodar. Nome, Paulo, variável 7, 7. A soma, o valor da soma de 7 mais 7 é igual a 14. Por que não está aparecendo agora a questão do percento, o string? E agora? Como é que a gente vai resolver isso se eu não sei o comando? Isso eu estou mostrando para vocês se eu não sei efetivamente como eu mostro uma string. Eu sei que uma numérica eu mostro com D, com F. Eu falei, mas e por que o S não está funcionando? Como vocês iriam sair dessa questão? Tá tudo certo, não tá? Print nome. Print nome? Mas daí já está passando o chute, né? Se eu colocar aqui DISP nome, será que vai funcionar? Também não. O que será que está acontecendo? Isso eu vou deixar vocês pesquisarem um pouco, tá? Para deixar. Por quê? Eu quero que vocês descubram agora quando foge alguma coisa. Eu já mostrei para vocês como faz uma entrada. Mas como eu vou descobrir essa saída? Dá uma pensada e me explico. Vou instigá-los um pouco a procurar uma saída. Explicando, o fprintf já está funcionando. Então, digamos que vocês estavam desenvolvendo em MATLAB, tá? E tu tentava mostrar aqui uma saída de nome. Como eu posso fazer essa saída de nome? Será que é com S mesmo de string? Dá uma pesquisada e a gente já vai retomar. Se vocês não conseguirem, evidentemente, eu vou dar o comando para vocês. Já conseguiram? Professor, o display, o argumento dele é só um numérico? Eu teria que converter a string para número para poder fazer no display? Não. Tem como botar só uma stringzinha ali. Tu pode dar um display de string, sem problema.
tá? Mas isso que tu está pedindo também é possível, eu posso fazer conversões. Eu posso pegar e converter um número para uma string para um número, tá? str2, num, to RSTS. São funções prontas do MATLAB que eu já estou aproveitando e vou introduzir. Eu só fiz isso aqui para deparar que em algum momento vocês vão ter problema com sintaxe. Como eu vou encarar, como eu vou resolver isso? Tá certo? Então, dá uma pesquisada. A gente volta isso aqui logo na sequência da aula, não tem problema. Só para deixar vocês um pouquinho instigados em como fazer. Fecham a questão do MATLAB e agora voltam para cá. Tranquilo, gente? Pois bem, nós temos que continuar aqui. Depois eu dou o comando certinho para vocês, sem problema. Só quero fazer com que vocês aprendam a se virar também. Me avisam quando estabilizar a imagem para vocês. Estabilizou? Galera? Sim. Sim. Acordaram, né? Bom, o que a gente já fez, então? A gente só fez esse exemplo simples, tá? Com desvio condicional simples. Vamos continuar do objeto da aula, depois a gente volta para lá. Eu já mostrei para vocês aqui uma saída com fprintf mais estruturada, já mostrei um input com string, só não consegui fazer isso lá no fprintf, tá? Depois a gente vai ver como a gente pode trabalhar com essa questão. Continuando. Passando do desvio condicional simples, ele colocou um problema aqui, que é um pouquinho mais complexo que aquele ali, mas na verdade continua a mesma coisa, porque tem entrada, processamento e saída. Então, criaram um programa que efetua a leitura do nome de um aluno e suas duas notas. Opa, já entrou o nome aqui. Realiza a média das notas e apresenta o nome do aluno junto com a palavra aprovado apenas se a sua média for igual ou superior a 60. Então, aqui eu já estou entrando com o nome do aluno, suas duas notas e a palavra apenas aprovado se a nota for igual ou superior. Veja que eu já estou colocando o igual aqui. Então, são pequenos nuances em que vocês já estão se apercebendo que tu tem que ter um leque de comandos maiores. Eu estou entrando com uma string, eu estou entrando com dois inteiros aqui, estou saindo apenas com a condição de aprovado quando essa condição for composta, igual ou superior. Beleza? Então, efetivamente, aqui, o que eu fiz? Limpa a tela, tal, entre com o nome do aluno, %S, funcionou, %S aqui, %S, desculpa, aspas S, quer dizer que no nome do aluno eu vou passar uma string, nota 1, nota 2. A média é igual nota, underline 1 mais nota 2 dividido por 2, porque é uma média ponderada, uma média aritmética simples aqui, em que eu somo as duas e divido por 2. Então, hipoteticamente, se o cara tirou aqui, ó, 10 e 8, 180, a média vai ser 9. 9 é maior ou igual a 60, vai dizer que é aprovado. Agora, o cara não tirou 9, o cara tirou 4 aqui e 3. 3 e 4, 7, 7 por 2, 13,5, 35, né? 35 é maior ou igual a 60? Não, o que ele vai mostrar? Nada. Como ele está mostrando, mas aqui está o nome do aluno e aqui está o %S. Mas a gente acabou de botar isso lá e deu erro. Por que será? O que será que aconteceu? Então, depois vocês vão testar esse código aqui para verificar no que a gente errou no transpassar lá, ou no transcrever efetivamente. Porque aqui está bem claro, ó, o nome do aluno botando para S. %, 2.f, para dar aluno média. Média. A média é o somatório das duas. Eu botei duas casas decimais depois da vírgula. Então, vai dar alguma coisa com vírgula 00, vírgula alguma coisa. Mas aqui a minha pergunta, como é que eu estou usando S aqui e funcionou? E lá eu mostrei para vocês e não funcionava. O que será que o Salzinho errou? Então, vocês dão uma olhada lá e descobrem isso através do código. Continuando, tudo isso que a gente fez foi desvio condicional simples. Aqui, pessoal, eu já introduzi o fprintf para vocês que eu acabei de explicar lá, só deixei vocês encucados pelo %S, de forma proposital. Então, dá uma olhada lá depois o que eu fiz de errado. Continuando, depois que você faz o simples, e aqui ficou bem claro nesse exemplo, que eu só estava procurando quando está aprovado, evidentemente que o aluno sempre tem duas opções, ele está aprovado ou está reprovado.
Eu não estava trabalhando a questão do reprovado. Eu não estava trabalhando a questão do reprovado porque eu estava trabalhando com uma única condição, porque eu estou trabalhando com desvio condicional simples, ou é ou não é aprovado. Então, se eu quiser fazer isso com duas condições, ou duas possibilidades de saída, uma verdadeira e uma falsa, um aprovado e um reprovado, eu tenho que usar o composto. O que é o composto? É o mesmo desvio condicional que a gente trabalhou até agora, acrescido da palavra else. Else é o famoso senão. Então, se essa condição for verdadeira, ele vai entrar aqui. Se essa condição for falso, ele vai entrar aqui. De qualquer forma, ele vai realizar alguma execução de alguma ou algumas instruções. Porque ele é composto. Se verdadeiro, executa tudo que está entre o if e o else. Se essa condição não for verdadeira, leia-se falso, tudo que está entre o else e o end. Ele não vai mais saltar. Ele vai executar ou aqui ou aqui. Isso é um desvio condicional composto. Se a gente entender o simples, é só pensar que o composto é a negação. É quando não é verdadeira a condição, o falso. Aqui está a explicação, tá, pessoal? Não vou ser redundante, né? Não vou ficar lendo todos os slides, mas basicamente é isso. E a gente já vinha trabalhando nesta possibilidade, dando a entender que a gente poderia ter essas duas condições. Se eu jogar isso para um diagrama de bloco, fica mais claro ainda. Até então, a gente só estava trabalhando no lado direito, né? Se a condição era verdadeira, eu fazia alguma coisa. Se a condição era falsa, eu saltava, aqui não existia essa caixa, eu saltava direto para esse ícone de conexão e terminava a execução. Ou leia-se, ia para a próxima instrução. Se não tivesse, acabava. Neste caso do condicional composto, necessariamente, se for verdadeira, tenho que fazer, se for falso, tenho que fazer. Ou seja, ele sempre vai fazer alguma coisa, ou lá, ou aqui, baseado na minha condição. Bem claro isso, né? Bom, agora seria o seguinte, como vocês vão resolver o problema da string, vão colocar a saída, tudo bonitinho lá, vocês fazem aquele programa, implementem aquele programa de solicitar o nome, as duas notas, fazer a média, mostrar aprovado ou reprovado, que é exatamente esse problema aqui, a atividade 1 de vocês. Então, crie um programa que que efetue a leitura do nome do aluno e de suas duas notas, tá? Realize a média, obviamente, vai ser das duas notas, média aritmética simples, e apresente o nome do aluno, que é esse aqui, que a gente acabou de criar, com a palavra aprovado ou reprovado. Ó, cada um tem um estilo. Eu já diria assim, aqui já está todos nos meus riscarias, nas minhas riscarias já estão todos os meus problemas. Eu vou ter que pegar o nome, eu vou ter que pegar as duas notas eu vou somar, vou criar a média, se a média for maior ou igual do que, está aqui embaixo, maior ou superior a 60, ele vai ser aprovado ou reprovado a partir do nome. Cada um tem um estilo, eu faço uma leitura e já visualizei as minhas entradas, o meu processamento, a minha saída e a minha condição, que a média é igual ou superior a 60. Então, eu gostaria que vocês fizessem agora este código. Esse código aqui, daí eu até brinquei aqui que eu vou cronometrar quantos minutos vocês vão demorar para fazer isso, mas eu acho que aí 5 minutinhos está mais do que suficiente. A gente já tem um exemplo. Então, neste exemplo aqui, pessoal, os slides... Deixa eu olhar a cara de vocês aqui. Um pouquinho. Os slides já estão disponíveis desde o início da aula, né, lá no Classroom. Eu gostaria que vocês fizessem esse programa aqui bem simples, mas que trabalha com todos os nossos conceitos, que basicamente é vocês pegarem 3 entradas, que é um nome, que vocês já trabalham com input com string, duas variáveis, efetivamente são as duas notas, fazer uma operação matemática numa média aritmética simples, somos 2 dividido por 2, pega o resultado, faz um desvio condicional composto, para ver se a média ele está aprovado ou reprovado. Sendo que no aprovado ou reprovado, tu dá o nome da pessoa. Parabéns, Paulo, você está aprovado, ou infelizmente, ano que vem tem mais, né? Quanto, Paulo. Então, colocam efetivamente isso lá, e vocês vão estar trabalhando todos esses conceitos. Entrada com string, a média aritmética simples, que é só uma operação, desvio condicional duplo, porque eu quero quando ele está aprovado e quando ele está reprovado.
Vamos fazer 5 minutinhos e isso depois a gente retoma, pode ser? Daí você já me explica aquela questão do S, o que eu errei ali no slide anterior. Deixa eu dar um stop aqui para não ficar tão grande a gravação, depois a gente grava de novo o restante.